para poder gravar a aula, para eu poder colocar no YouTube depois para vocês, caso precisarem assistir de novo os trechos. Alguém discorda? Sim, sim, discorda ou sim, concorda? Sim, de concorda. Beleza. Bom, pessoal, então eu vou fazer uma recapitulação rápida, eu vou resolver 3 ou 4 exercícios para a gente dar uma revisada. E vocês devem ter visto que basicamente a gente tem uns 2 métodos, né? Pelo menos nessa parte a gente vai estudar 2 métodos. De certa forma é um método só e um deles ele pode ser aprimorado, né? Para chegar no outro, que são os métodos de Gauss. Aqui minha caneta está trocada. Por eliminação de Gauss, para poder resolver sistemas lineares, tá? Então, basicamente, vocês viram que é um sistema linear, né? Um sistema linear nada mais é do que um conjunto de equações que são lineares, por exemplo, x1 mais uma m1, n1 xn igual a um b1, aqui um a21 x1 mais... Só um segundinho, tá? Opa. Não é N1, né? É um N. Xn igual a B2. E assim por diante. Até o A M1x1 mais A M NXN igual a BN. BM, perdão. Um conjunto de M equações, nesse caso. E com N variáveis, onde essas variáveis são os x1, xn, tudo bem? Aqui o A e J representa, os A e J's, né, representam constantes, números reais, a princípio, tá? Não é obrigatório que sejam números reais, esses números, na verdade, eles podem pertencer a outros conjuntos, mas no nosso contexto da disciplina a gente vai trabalhar apenas com números reais, tá? Então, esse é um sistema com M equações e N variáveis, um sistema linear, né, porque o que aparece em cada equação dessa, né, equação, lembrando, né, por causa da igualdade, e linear porque o que você tem é, no máximo, uma somatória de constantes vezes cada uma das variáveis, né? Não tem nenhuma função que seja diferente de uma função linear, ou seja, né, um ax mais b. No caso, não tem exponencial, não tem seno, não tem cosseno, não tem raiz de x, tá? Num sistema linear pode aparecer, por exemplo, um raiz de 2 vezes x mais y igual a 2. Opa. E essa equação que eu coloquei aqui em cima é uma equação linear, tá? O raiz de 2. Porque é um número, que é raiz de 2 vezes x. Agora, 2 vezes raiz de x mais y igual a 2 não é uma equação linear, porque o x, que é a variável, está dentro de uma raiz. Entenderam a diferença entre esses dois casos? Se alguém não estiver entendendo alguma coisa, por favor... Pode repetir, por favor? Eu vou puxar um pouquinho mais para baixo, para ficar mais visível. Eu comentei que essa equação, raiz de 2 vezes x mais y igual a 2, é uma equação linear. Entretanto, 2 raiz de x mais y igual a 2 não é equação linear. E a diferença é que aqui você tem uma constante, raiz de 2 é um número, vezes x, que é a variável. Aqui você tem 2 vezes raiz de x. Isso não caracteriza uma equação linear, certo? Uma equação, para ser linear, ela tem que ser da forma constante vezes variável. Constante vezes variável, soma disso igual a uma constante. Tudo bem? Tudo, agora eu entendi. Você não pode ter, por exemplo, como aqui, raiz de x, e elevado a x, ln de x. Você pode ter
por exemplo, ln de 3 vezes x mais y igual a 2, isso daqui é linear, porque ln de 3, que está aqui, é um número. Mas você não poderia ter, por exemplo, 3 ln de x, porque isso não é linear. Entenderam a diferença, né? Em resumo, as equações... Sim? Sim, deu pra entender. Tá, perfeito. Tipo, Em resumo, as equações lineares, elas representam, de certa forma, os tipos de equações mais simples, né, que a gente tem. Né? Não tem nada que não seja uma constante vezes uma variável. Mesmo assim, alguns sistemas lineares, eles são, de certa forma, meio trabalhosos. Então, uma solução do sistema, vocês devem ter visto isso, solução para o sistema acima, nesse caso, não, um sistema de n equações, perdão, e n variáveis do sistema, eu vou passar a escrever sistema linear como SL, tá? Opa. Linear. CSL, eu vou abreviar sempre agora, vou tentar pelo menos. Uma solução para esse sistema é um vetor, nesse caso específico, a gente vai chamar, vou chamar de x0, tá assim. Ou x bar, tanto faz. Não de x bar. Vai ser um vetor de tamanho n, né, ou n linhas, ou n colunas, tanto faz, onde eu vou ter vou colocar aqui um x0 barra, x1 barra e assim por diante, um xn barra, perdão, x0 não, vou começar do x1, para ficar coerente com o que eu estava falando ali em cima, tá? Desculpa. x1 barra, x2 barra, até xn barra. Então, n números tais que x1 igual a x1 barra, x2 igual a x2 barra, e assim por diante, até o xn igual a xn barra, resolve as m equações. E aqui eu vou inserir algo para ficar repetitivo, resolve todas as n equações. Ou seja, eu preciso encontrar n números, digamos que n seja, sei lá, 30, por exemplo. Então, 30 números constantes, específicos, tais que, se eu substituir o primeiro aqui, certo? Aqui, e assim por diante, até a enésima equação, e for fazendo isso para todas as variáveis, até chegar lá na última, e substituir tudo, essa equação aqui, né, o que vai surgir desse lado vai ser um número, e vai ser exatamente igual ao número que estava do outro lado. Isso para todas as n equações ao mesmo tempo. Tudo bem? Isso caracteriza uma solução para o meu sistema de equações lineares. Eu não posso, uma solução para o sistema não pode resolver, por exemplo, a primeira equação e não resolver a segunda. Entendeu? Por exemplo, x mais y igual a 2 e x menos y igual a 1 é um sistema linear, né? Só tem constantes, nesse caso é tudo 1, né? Vezes variáveis, é um sistema com duas variáveis e duas equações, certo? Por exemplo, se x é 1 e y é 1, isso é uma solução para o meu sistema linear? Ou seja, esse vetor 1, 1 é uma solução para o meu sistema linear? Sim ou não? Essa é uma pergunta para vocês, tá? Não é retórica. Acho que não. acho que não, Não. porque a segunda ali não Porque lá na de baixo vai dar 0. Certo. Daí. Vai Não dar vai 0 fechar. igual a 1, né? Então não resolve a segunda equação. Então entenda assim, que não é resolver só a primeira. Satisfaz a primeira equação, certo? Mas não satisfaz a segunda. E qual seria a solução para esse sistema? Ou seja, eu preciso de dois números, né, um x e um y, tais que substituídos ali em cima, eles vão satisfazer as duas equações ao mesmo tempo.
Nenhum chute? Que tal 3 meios e 1 meio? 3 meios é 1,5, né? E 1 meio é 0,5. 1,5 mais 0,5 dá 2. E 1,5 menos 0,5 dá 1, né? É, Enxergam que esses dois valores, quando substituídos nesse sistema, eles resolvem as duas equações simultaneamente? sim. Sim. Então, essa é uma solução para o sistema S, tá? Então, dado esse sistema linear 2 por 2, né, duas variáveis e duas linhas, ou duas linhas, perdão, duas equações e duas variáveis, essa solução 3 meios e meio, ou x igual a 3 meios e y igual a meio, é uma solução para o sistema, tá? A pergunta que eu faço é, ela é única? Será que essa é a única solução possível para esse sistema linear? A resposta para essa pergunta, nesse caso, é sim, tá? Mas nem sempre um sistema possui uma única solução. Por exemplo, eu vou colocar um exemplo um pouquinho, levemente mais elaborado, mas x mais y igual a 2, x menos y igual a 1, e x menos z, por exemplo, melhor que isso. Vamos pegar um pouquinho melhor que isso. X mais y igual a 2, 2x mais 2y igual a 4. Esse sistema também, duas equações e duas variáveis, certo? Um chute para a solução. Alguém se arrisca a chutar uma resposta para esse sistema? Um dos dois valores? Os dois? Um dos dois, assim? É, Isso. Satisfaz as duas equações? sim. Sim. Só essa solução possível ou tem mais alguma? Alguém consegue enxergar mais alguma? Creio que pode ter mais, mas eu não consigo ver nenhuma. Que tal 2 e 0? Dá também. E 0,2? Também. Também, né? Que mais? Enfim, a resposta para esse sistema vai ser a seguinte: qualquer y que for 2 menos x é uma solução para o sistema. Ou seja, se x é 10, 10. Se o y for 2 menos 10, ou seja, menos 8, vai dar certo. Será? 10 mais menos 8 dá 2, correto? 2 vezes 10 mais 2 vezes menos 8, isso aqui dá 20. Isso daqui dá menos 16, dá 4. Então isso aqui também é uma solução para o meu sistema, assim como essa e essa. É, Na verdade, o que eu estou falando para vocês é que esse sistema que está aqui apresentado, ele tem infinitas soluções, né? Não sei se vocês conseguem enxergar isso. Sim. Para qualquer número que você me der, 1, meio, π, raiz de 2 vezes π sobre 3, qualquer número, literalmente. Se você colocar ele aqui no x e colocar 2 menos x aqui, isso daqui vai ser uma solução para o meu sistema? Sim, porque ele vai estar igualando ao 2, daí ele sempre vai Ele achar vai, uma solução ali na forma. sempre vai ser uma solução que vocês não sei se chegaram a ouvir essa palavra em lógica trivial ou não. não. Não ouvi. Não Não. ouviram essa palavra trivial? Estranho, né? Tecnicamente era para vocês ver isso. Vocês vão ver na tabela verdade, né? É, Mas, enfim, né? Se eu substituo naquele sistema lá em cima, essa solução aqui vai ficar x mais 2 menos x igual a 2. Esse aqui é o y, né?
substituído aqui nessa primeira equação, lá em cima. E, portanto, vai ficar 2 igual a 2, que é uma solução trivial, no caso. Assim como 2 vezes x mais 2 vezes 2 menos x igual a 4, te dá 4 igual a 4, né? Porque 2x menos 2x vai dar 0. Opa! E 2 vezes 2 é 4. 4 igual a 4 também é uma solução trivial. Então, de fato, esse tipo de solução que está aqui resolve esse meu sistema que está aqui independente do x. Ou seja, eu tenho infinitas soluções para esse sistema 2x2. E vocês devem ter visto no material que um sistema daquela forma, né? Vou reescrever aqui. A11 x1 mais A1n xn igual a 1 B1. Eu vou abreviar um pouquinho, só escrever direto a última linha, tá? AM1 x1 mais AMN xn igual a BN. Dado esse sistema linear, eu tenho uma matriz do sistema linear correspondente, dada por a matriz A11, A12, A1n, A21, A22, assim por diante, A2n, até o AM1, AM2, AMN, vezes x1, x2, xn, igual a B1, B2, Bn. Vocês devem ter olhado o material, eu não sei se olharam mesmo, mas se olharam, vocês conseguem enxergar que esse sistema que está aqui em cima, isso que está aqui, é a mesma coisa que está escrita aqui? Em resumo, o que eu estou perguntando é, vocês conseguem enxergar que se eu desenvolver essa multiplicação de duas matrizes que está aqui e igualar, né, cada um dos elementos das matrizes resultantes, eu vou obter, na verdade, essa sequência de equações lineares? Porque como é que eu realizo essa multiplicação de matrizes? Isso vezes isso. Não é a primeira linha vezes a primeira coluna, primeiro? Isso. Vai ficar A11 x1 mais A12 x2 mais, etc., até A1n xn, desse lado da igualdade, e do outro lado da igualdade igual a B1, não é? E por igualdade de matrizes, não vai ficar isso igual a isso? Sim. Ah, tá. Entendi. Então, vocês enxergam que essa primeira multiplicação me deu exatamente a primeira equação linear do meu sistema, né? E se eu prossigo, né, vou para essa linha aqui, vai ficar A21 x1, A22 x2, A2n xn igual a B2. E lá no final vai ficar AM1 x1, ó, igualzinho, AM2 x2, mais, AMN xn igual a BM. Resumindo, Entendi. esse jeito que está aqui embaixo é exatamente esse sistema que está aqui em cima, só escrito de uma outra forma. Vou apagar toda essa rabisqueira para não ficar tão confuso assim. Então, deu para entender. Se alguém não está entendendo, por favor, se manifeste aí no chat e alguém me avise pelo áudio, porque eu não estou olhando o chat. Né? Professor, Oi. então é como se fosse um jeito de simplificar? Não é que é bem simplificar, tecnicamente, de simples, essa forma aqui não tem mais nada, né, do que a de simples. Né? Mas é um outro jeito de enxergar. Mas assim, o que é importante nesse momento é que vocês entendam que escrever assim, como forma matricial, que a gente chama de forma matricial, vou escrever aqui do sistema linear, forma matricial. Escrever isso que está aqui embaixo como matriz e escrever isso que está aqui em cima na forma de sistema de equações lineares é a mesma coisa. Então,
Se eu encontro a solução x1, x2, xn aqui, ou encontro a solução x1, x2, xn por isso daqui, dá no mesmo, né? Uhum. Então, para todo sistema linear, a gente possui uma forma matricial correspondente. Para essa forma matricial correspondente, perdão, a gente pode falar dessa matriz, que a gente chama de matriz dos coeficientes. Coeficientes do sistema linear. Tá? Ou a gente junta essa matriz dos coeficientes com esse último vetor, formando, então, vou puxar aqui para baixo, a matriz A1, 1. A mesma coisa, a única diferença é que eu vou colocar lá no final dessa matriz o B1. Então, eu vou aumentar uma coluna dela, tá? O A2, 1, A2, 2, A2... Oh, aqui não é 2, aqui é N. N, B2, e assim por diante até o AM1, AM2, AMN, BM. Essa matriz a gente costuma chamar, a gente chama de matriz ampliada. Também do sistema linear, tá? Então, dado um sistema linear, assim, com n equações e n variáveis, eu posso separar dele a matriz dos coeficientes, que vai ser a matriz dos números que acompanham as variáveis, tá? Separados em colunas, né? Note que essa coluna aqui é a coluna da variável x1, essa daqui é a coluna da variável x2 e assim por diante, tá? E essa matriz dos coeficientes, como eu falei, é essa matriz de números. E eu posso também criar uma outra matriz, que a gente vai chamar de MA. MA, que é a matriz ampliada, que nada mais é do que a matriz dos coeficientes com uma coluna extra, que é a coluna das respostas do outro lado, né, desses B1, B2, BM. Tá. Então, só para exemplificar, naquele exemplo que eu coloquei, x mais y igual a, eu já não me lembro mais, eu acho que era 2, e x menos y igual a 1. A matriz dos coeficientes desse sistema linear é 1, 1, 1 e menos 1. Porque a forma matricial desse sistema linear é 1, 1, 1 e menos 1, vezes xy igual a 2, 1. Alguém não entendeu? Vou entender o silêncio como todo mundo está entendendo. E o MA vai ser a mesma matriz dos coeficientes, só que no final eu vou inserir a última coluna, que é a coluna das respostas. Melhorzinho. Assim. Tá claro. Simples. Encontrar a matriz de um sistema linear. Se alguém puder me responder. Deixa eu ver como é que tá o chat. Deu pra entender. Deu pra entender? Pra mim deu pra entender. Tá. Tranquilo. Não, acho que esse não já é antigo, né? Faz 15 minutos. Fausto, tem alguma pergunta? Eu não sei se esse não tinha não ficou esclarecido. Ali no lado é matriz dos. Espera lá. Isso é o quê? Matriz dos? Essa daqui? É. Coeficientes. Coeficiente, tá. Matriz Era só ampliada. Uhum. Essa aqui é a ampliada. E aqui coeficientes. Tudo bem? Bom, prosseguindo. Tem um sistema linear que está na minha página, eu vou separei ele aqui, para ficar mais fácil, para eu não ter que ficar mudando a tela para vocês não se perderem. Eu vou escrever esse sistema aqui
e a gente vai tentar encontrar como é que fica a matriz, as matrizes, coeficiente ampliada dele, tá? Um sistema meio grandinho é x mais y mais z mais w igual a 1, 2x mais 3y mais 4z mais 5w igual a 2, 3x mais 2y mais 2z mais 6w igual a 0 e 4x menos 2y menos 4z mais w igual a 1. Eu vou escrever as duas matrizes aqui, matriz dos coeficientes. Aliás, eu vou escrever só a matriz ampliada, porque no final dos coeficientes é só sem uma coluna, né? Então, a primeira linha da matriz ampliada vai ser 1, 1, 1, 1. E aí vai, né, a última coluna, 1. Na próxima linha, 2, 3, 4, 5 e 2. Na terceira linha, 3, 2, 2, 6 e 0. E na quarta e última linha, 4, menos 2, menos 4, 1 e 1. Então, né, essa é a matriz MC, né? E aí toda ela, com a última coluna, é a matriz MA. Alguma dúvida sobre matriz ampliada e matriz dos coeficientes de um sistema linear? Sem dúvidas. Sem dúvidas? Sem dúvidas que tem dúvida ou sem dúvidas nenhuma? Nenhum. Tá, perfeito. Ótimo, se vocês entenderam até aqui, já temos um grande passo. Posso começar a falar agora sobre a forma escada. Acho que eu vou passar para a próxima página. A forma escada de uma matriz. Então, a forma escada de uma matriz, basicamente, eu vou dar um exemplo aqui de uma matriz que está na forma escada. Um exemplo meio grandinho, porque eu gostaria que ele... 5, né? Uhum. Que ele tivesse algumas propriedades diferentes. Eu vou ficar em silêncio um pouquinho, porque eu tenho que pensar um pouquinho para escrever, tá? Opa. Faltou uma linha, perdão. Uma linha, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, tecnicamente está certo. Uhum. Tá, eu vou fazer uma alteração aqui rapidão. Tá. Essa matriz aqui, do jeito que está escrita, ela está na forma escada. Então, para cada linha e abaixo do primeiro elemento não nulo, A e J, todos os elementos são iguais a 0. Então, isso vocês vão ver que é satisfeito nessa matriz que está aí. Vou só mudar a cor aqui rapidinho. O primeiro elemento não nulo da primeira linha é esse cara aqui. Todo mundo abaixo dele é 0, certo? O primeiro elemento não nulo da linha 2 é esse cara aqui. Todo mundo abaixo dele também é 0. O primeiro elemento dessa linha é esse. Todo mundo é 0. O primeiro elemento dessa linha é esse. Todo mundo abaixo é 0. Esse aqui não tem ninguém abaixo.
A gente chama por vacuidade, então todo mundo abaixo dele também é zero. Então, ela satisfaz essa propriedade que eu vou chamar de propriedade 1. Tá claro essa propriedade 1? Abaixo do primeiro elemento não nulo de cada linha, todo mundo tem que ser zero. Sim, tá claro. Tá Ô, claro? professor, só uma dúvida rapidinho. Nessa fórmula assim, vai ter que formar o triângulo ou nem? Se você for ver, você enxerga um triângulo aqui, né? Uhum. De zeros. De certa forma, sim, tá? Esse triângulo, ele nem sempre sai tão bonitinho. Porque às vezes você tem, por exemplo, um zero aqui. Tá? E aí você dá uma mudada na estrutura, mas nem sempre ele sai tão bonitinho assim. Mas, em Beleza. geral, essa é a ideia. É deixar ela meio que triangular a partir dessa diagonal. Tá Tá? certo. Então, a segunda propriedade que deve ser satisfeita para ela ser uma matriz na forma escada é que o primeiro elemento, elemento não nulo de uma linha deve estar à direita do primeiro elemento, vou abreviar um pouquinho, não nulo da linha anterior. Então, vocês vão ver à direita, né? Isso. Vocês vão ver que toda vez que eu desço uma linha, o primeiro elemento não nulo sempre vai estar à direita do elemento anterior. Eu nunca vou ter, por exemplo, eu vou apagar um pouquinho desses laranjados para não confundir a nossa cabeça. Aqui era um zero, né? Por exemplo, se fosse assim, 2, 0, 0. Percebam que essa linha aqui, nessa linha, o primeiro elemento não nulo é esse 1, correto? Todo mundo abaixo desse número 1, aqui, todo mundo abaixo dele é 0. Assim como nessa linha, o primeiro elemento não nulo é esse 2 e todo mundo abaixo dele também é 0. Percebam que a primeira condição ela é satisfeita por essa matriz. Porém, a segunda condição não é satisfeita porque nessa linha, o primeiro elemento está à direita do primeiro elemento da próxima linha, enquanto ele deveria estar à esquerda, certo? Ou seja, esse número 2 deveria estar à direita do número 1, que está ali em cima. Ficou claro essa questão? É mais uma vez para entrar naquela forma de triângulo, né? Alguém não entendeu essa propriedade? Eu entendi não, professor. Podia explicar de novo? Vamos partes por partes. Aqui. Esse é o primeiro elemento não nulo da linha 2, certo? Certo. Ele está à direita ou à esquerda do primeiro elemento não nulo da linha 1? À direita. Você enxerga que o primeiro elemento não nulo da linha 1 é esse, correto? Uhum. Então ele está à direita. Perfeito. O primeiro elemento não nulo da linha 3. Ele está à direita ou à esquerda do primeiro elemento não nulo da linha 2? À esquerda? Da linha 2. O primeiro elemento não nulo da A linha linha 2 é 2 à esse. direita. Então ele está à direita, certo? Certo. Ótimo, então tá ok. Agora, a próxima linha, da linha 4. O primeiro elemento não nulo da linha 4 é esse. Ele está à direita ou à esquerda do primeiro elemento não nulo da linha 3, que é esse aqui. Ele está à esquerda. À esquerda. Então, esse é um elemento que não satisfaz a propriedade número 2. Porque ele deveria estar à direita do primeiro elemento não nulo da linha de cima. Ah, sim. Certo? Tecnicamente, aqui deveria ser, então, 1 e 0. Opa, esse 1 ficou bem feio. E aqui deveria ser, por exemplo, 0,2. E se tivesse assim, no caso, a gente teria que achar uma forma de zerar o elemento?
a gente tem alguns truques, vamos dizer assim, para dar uma mexida nessa matriz, para ela entrar na forma escada. Mas, por enquanto, deu para entender a propriedade número 2, né? Uhum. Eu prefiro manter essas duas propriedades. Tem uma terceira que eu não gosto muito, que é todo primeiro elemento não nulo tem que ser igual a 1. Eu, particularmente, não acho tão necessário. Existe um motivo para isso, que é para manter a unicidade dessa matriz triangular, mas na forma escada, perdão, mas eu não vejo necessidade pelo que a gente vai desenvolver, pelo menos, tá? Então, prosseguindo, essa é uma matriz na forma escada. Então, se você sabe identificar, vocês vão entender o que eu quero dizer agora em seguida, que vocês lembram quais são as operações elementares? Vocês viram isso no material? Para matrizes. Operações elementares. Alguém lembra? São 3 operações elementares. A primeira das operações elementares é que... Não sei se alguém falou alguma coisa, mas a primeira operação elementar que eu posso definir é a troca de linhas. Então, eu chamo trocar linhas de uma matriz como uma operação elementar. É uma coisa que eu posso chamar de operação elementar, que está definida como operação elementar. A outra é multiplicar uma linha por uma constante k que não seja zero. Então, eu posso multiplicar essa linha por qualquer número, 10, 100, 500, meio, raiz de 2, não interessa. Vai ser uma operação elementar desde que esse número não seja zero, tá? E a terceira linha, eu posso somar uma linha a um múltiplo de outra linha. Então, eu posso pegar uma linha e somar com um múltiplo de outra, e isso também vai ser chamado de operação elementar. O que eu quero dizer, por exemplo, vamos pegar uma matriz x 1, 2, 1, 3, 1, 0, menos 1, 2, 3. Essa matriz. Eu posso, por exemplo, pegar a linha 1 e trocar nessa matriz com a linha 2. E essa matriz vai virar, então, 3, 1, 0, 1, 2, 1, menos 1, 2, 3. Entenderam o que eu fiz ou não? Eu só troquei Entendi. a linha 1 com a linha 2. É. Isso, e isso daqui é uma operação elementar. Tá, isso é importante. Outra coisa que eu posso fazer, eu posso pegar a linha, por exemplo, a linha 2 e trocar ela por 4 vezes a linha 2. Multiplicar ela por 4 vezes. E o resultado que eu obtenho disso é 3, 1, 0, 4, 8, 4, menos 1, 2 e 3. Sim ou não? Estou fazendo operações aleatórias, tá? Eu não tenho um propósito específico aqui. Sim, mas deu para entender. Deu para entender, né? Agora eu vou fazer umas operações que sejam com um certo motivo. Eu vou trocar nessa matriz a linha 1, essa nova linha 1, com a linha 3. E essa matriz vai ser, então, menos 1, 2, 3, 4, 8, 4, 8, 4 e 3, 1, 0. Sim ou não? Sim. Sim. Tem uma operação elementar que é uma linha, eu posso somar com um múltiplo de outra. Então, eu vou somar a linha 2 com 4 vezes a linha 1. Esse 4 aqui saiu arrastado. Acho que é da posição do meu tablet no momento, mas tudo bem. A linha 2, perdão. Linha 2 mais 4 vezes a linha 1. E vou somar também a linha 3 com... que é um 3, tá? Por mais que não pareça.
com 3 vezes a linha 1. E como fica essa matriz, então? Vai ficar menos 1, 2 e 3, que eu não mexi. Agora, 4 mais 4 vezes menos 1. Quanto dá? 0. 0. Já. 8 mais 4 vezes 2. Então vai dar 16, né? É. E Isso. 4 mais 4 vezes 3. 4 mais 12, também 16. Na linha 3, vai ficar 3 mais 3 vezes menos 1. Tu não enxerga aqui da 0? 0. 1 mais 3 vezes 2, 7. E 0 mais 3 vezes 3, 9. Sim ou não? Sim. Sim. Estão enxergando o que está acontecendo? Eu estou deixando essa matriz que está aqui em cima com cara de triangular. Para ela virar triangular, eu tenho que zerar esse cara aqui, certo? Certo. E aí ela vai entrar na forma triangular segundo a definição que eu passei. Todo mundo enxerga isso ou não? Sim. Sim. Essa foi uma matriz aleatória, então eu vou fazer outros exemplos, tá? Para ficar um pouco mais claro. Vou fazer até o final. Mas por que a gente faz isso? Primeiro, porque duas matrizes são equivalentes. Ô, professor, nesse caso aí não mudaria a determinante. Muda sim. Muda? Ah, tá. Uhum. Muda, mas muda de uma maneira controlada. Eu não falei isso aqui, mas tem lá na parte de propriedades de determinante lá do material que se você troca de linha, se você troca uma vez de linha, você inverte o sinal do determinante. Certo? Então, se eu troquei a linha 1, eu não sei quanto que é. Vamos tentar fazer um cálculo aqui rapidinho. Essa matriz aqui, ela tem o determinante 3 mais 0 mais 6. E aí menos 1, mais 0, menos 9, 18. Então, 3 mais 6, 9. Aqui dentro dá menos 19, com menos do lado de fora vai ficar mais 19, mais 9. Então, 28. Certo? Aqui, quando eu operei a troca de linhas, eu vou calcular o determinante dessa matriz. Vai ficar 3 vezes 2 vezes 3. Então, vai ficar 18. Se não estiver enganado. Menos 1, mais 0, menos, no sentido contrário, 0. Tá certo. 0, menos 6, mais 6, perdão, aqui dentro, mais 3. Tenho a sensação de que eu troquei um sinal em algum lugar. Não, tá certo, né? Aqui dentro deu 9 e aqui deu 17. 17 menos 9. Será que eu fiz certo a primeira determinante? Vou refazer. Oi? Ali não fica menos 6, menos 3? Que daí vai dar menos 9, daí vai virar 9. Eu não tenho certeza Não, onde. não. Aqui? Não, tá errado, tá errado. Não, confundi. Então, 3 mais 0 mais 6 menos. Aí, menos 1 mais 0. Ah, aqui é mais, né? Perdão. Mais 18. Então, aqui deu 9 menos 18 menos 1, 17. Positivo, né? Então, 9 menos 17. Se não estiver completamente enganado. Eu acho que é isso mesmo. Uhum. Vai dar menos 8, né? Então, tecnicamente, esse determinante aqui é para dar 8, né? Então, vai ficar 17 mais menos 9, que é 8. Então, como tinha comentado, né? Quando você troca de linha, o sinal do determinante só inverte. Quando você multiplica uma linha por um número,
o determinante sai multiplicado por esse número. Então, se eu multiplico a linha por 2, né, por exemplo, daqui, multiplico uma linha dessas aqui. Multiplico por 4, né? Dessa matriz. Já virou uma zona, mas tudo bem. Eu multipliquei a linha 2 por 4 nessa etapa. Eu nem preciso calcular o determinante, eu sei que o determinante dessa matriz aqui vai ser 4 vezes 8. Porque a única diferença entre elas é que a linha 2 está multiplicada por 4 só. Tá? E a terceira operação elementar, ela não altera o determinante. Tudo bem? Então, a primeira inverte, troca o sinal. A segunda sai multiplicada por K. E a última não altera em nada. Tá? Só que alguém tinha perguntado, né? Mas voltando, então. Eu estou passando uma definição, que é a definição de quando duas matrizes são equivalentes. E elas são equivalentes quando uma pode ser obtida da outra por operações elementares. Ou seja, se eu consigo transformar uma matriz em outra por operações elementares, exclusivamente por operações elementares, essas duas matrizes são equivalentes, tá claro? Sim. Exemplo, nesse exemplo anterior, essa matriz, vou pegar uma cor diferente rapidinho. Essa matriz aqui, ela é, pelo que eu acabei de definir, bom, na verdade ela é equivalente a essa, que é equivalente a essa, que é equivalente a essa, que é equivalente a essa. Essa aqui. Todas elas são equivalentes. Então, em termos de equivalência, eu não sei se vocês já viram isso em lógica, mas elas são a mesma coisa, por assim dizer. Tá? Em termos de equivalência. Não é que elas são iguais. Igual e equivalente não é a mesma coisa. Tudo bem? Sim, de boa. A equivalência significa que elas compartilham determinadas propriedades, né? Então, as mesmas propriedades de uma são as propriedades da outra. Tá. E o próximo... Aqui eu passei uma definição, né? O próximo resultado é que sistemas lineares que têm... que possuem, no caso, deixa eu tirar um pouquinho do zoom. Matrizes equivalentes são equivalentes. Isso significa que as soluções de um são as soluções do outro. Eu vou escrever resumidamente mesmo as soluções, tá? Tudo está escrito bonitinho lá no material. Em resumo, se eu tenho um sistema linear, transformo ele em matriz, certo? E mexo nessa matriz de forma que ela fique triangular não, mas ou pelo menos na forma escada, a matriz que eu obtive, né, através de operações elementares, vai me gerar um novo sistema cujas soluções são as mesmas do sistema inicial. Eu vou fazer um exemplo para a gente poder entender um pouco melhor, que é o exemplo que está lá na minha página, que é aquele sistema grande. Eu vou tentar fazer um pouco pequeno para a gente não ter que pular de página. É o x mais y mais z mais w igual a 1, 2x mais 3y mais 4z mais 5w igual a 2, 3x mais 2y mais 2z mais 6w igual a 0, e 4x menos 2y menos 4z mais w igual a 1. Sistema linear de 4 equações e 4 variáveis, cuja matriz ampliada desse sistema eu tinha exibido, era 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 2, 2, 6, 0, 4, menos 2, menos 4, 1 e 1.
Tudo bem que essa é a matriz ampliada do nosso sistema que está à esquerda? Para todo mundo? Sim. Certo. Então, para que esse sistema ele entre na forma escada, a primeira coisa que eu tenho que fazer, de tudo, né? De preferência, eu tenho que zerar isso, isso e isso. Sim ou não? Sim. Ótimo. Certo. Então, eu vou zerar primeiro essa coluna aqui. Eu vou fazer por partes. E eu vou zerar ela fazendo o seguinte. Vejam se essas operações são coerentes para zerar cada um desses elementos que estão ali. Linha 2, eu vou fazer ela receber linha 2 menos 2 vezes a linha 1. Isso zera aquele número 2 que está ali no começo? Sim. Qual é a da linha 3, nesse caso? É a linha 1 menos 3. Não, Linha é 3, 3 menos 3 a linha 1. 3 Vezes a linha 1. 1. E linha 4? Menos 4 vezes a linha 1. Menos 4 linha 1, né? Muita gente, nesse momento, vai confundir, e isso é normal, e poderia fazer, por exemplo, menos 2 vezes a linha 2, que zera também, não zera? Zero. Só que ela tá zerada já, né? Então, esse é o problema, né? A partir do momento que eu faço essa operação aqui, isso aqui já não é mais 2, isso aqui foi alterado, correto? Então, tem que tomar cuidado para não fazer operações em cadeia, assim, 3 de uma vez, por exemplo, utilizando uma linha que foi alterada. Tá claro isso? Mas se eu multiplicar por uma vez a linha 2, que agora é 0, vai zerar, não vai? Porque daí vai ser 4 Você vezes entende 0. que vai ser 0? E você não vai estar mexendo em nada? Ela virou 0, daí eu multipliquei Isso. para 1 vezes a linha 0, 2. que é 0, Daí, assim. né? Então, assim, você não vai estar fazendo nada, né? Em resumo. Então, só cuidado com esse detalhe, que se você está mexendo na linha, você não pode usar ela aqui, tá? Então, menos 4 vezes a linha 1, que era a sua sugestão inicial. Então, a matriz que eu vou obter é a matriz 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0 e 0, certo? Eu zerei esses 3 elementos. Agora eu vou por linha. 3 menos 2 vezes 1. Então, 1. 4 menos 2 vezes 1, 2. 5 menos 2 vezes 1, 3. E 2 menos 2 vezes 1, 0. Vocês estão acompanhando os contos que eu estou fazendo? Concordam que linha 2 menos 2 vezes a linha 1 dá exatamente o que está ali? Sim. Sim, ótimo. Passando para a linha 3, então. É linha 3 menos 3 vezes a linha 1. Então, 3 menos 3 vezes 1 dá 0, como já está lá. 2 menos 3 vezes 1 dá menos 1. A mesma coisa para o próximo elemento, que é 2 menos 3 vezes 1. O próximo é 6 menos 3 vezes 1. Então, dá 3, positivo. E 0 menos 3 vezes 1, menos 3. E a linha 4, então, a linha 4 menos 4 vezes a linha 1. Então, 4 menos 4 vezes 1, 4 menos 4 vezes 1 dá 0. Menos 2 menos 4 vezes 1 dá menos 6. Menos 4 vezes 1 dá menos 8. E 1 menos 4 vezes 1 dá menos 3. Por último, 1 menos 4 vezes 1, menos 3 também, certo? Seguindo a lógica que eu tinha colocado, os elementos que eu vou zerar agora, então, são os elementos dessa coluna aqui. E para zerar esses elementos, eu vou fazer em branco mesmo, eu vou fazer a linha 3 receber. Agora me digam, é linha 3 menos a linha 2? Isso zera aquele primeiro elemento menos 1 ali ou não? Zero. O menos Não um. vai zerar, né? Porque não é Zera, 2. né? Zera? Não zera. Não zera, vai ter que ser mais, né? Vai ter que ser mais. Sim ou não, gente? Que tem que ser mais para poder zerar. Sim, tem que ser mais. Tá. Tem que ser 1 Sim. mais menos 1. Isso. Um jeito para vocês verem isso é simplesmente olhar o sinal. Se eles têm o mesmo sinal, você vai subtrair. Se tem sinais trocados, você vai somar. Tá? Então, como é menos 1 e 1, você vai somar os dois. Então, L1, L3 mais L2. A linha 4, para zerar aquele menos 6 ali, vai ser a mesma coisa. L4 mais 6 vezes a L2. Tá claro?
Ótimo. Então vai ficar 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 0. E agora eu vou fazer as outras contas. Então, menos 1 mais a linha 2. Então, vai dar 1. 3 mais a linha 2 vai dar 6. E menos 3 mais 0, menos 3. Na linha de baixo, menos 8 mais 6 vezes 2. Então, vai dar 12. Vai ficar menos 8 mais 12, 4. Menos 3 mais 12 também, né? Acho que aqui vai dar 9, se não estou enganado. Tá certo, né? Tá certo, era 1 que estava ali. E menos 3 mais 0, menos 3. Então, deixa eu só ver se está tudo certinho. Ah, não. Esse 9 não está certo, né? É linha 4 mais 6 vezes 3. Então, é menos 3 mais 3 vezes 6 dá 18. Então, dá 15 aqui, né? Se não estou enganado. Tudo bem, pessoal? Não? Sim, tá de boa. Para entrar na forma escada, então, só falta zerar esse número aqui, né? Número 4. E qual é a operação que eu vou fazer para zerar ele? Não consegue me dizer? Vai ser a linha 4. Menos 2 vezes a linha 2. Então, foi até legal você ter chutado isso. Não vai ser essa a resposta, mas eu queria usar essa resposta para dar de exemplo. Linha 4, por exemplo, me falaram menos 2 vezes a linha 2. Não dá porque tem um número a mais, né? Vai ficar. O zero vai Sim, quando ficar. você zerar esse cara, você percebe que vai aparecer um 2 aqui? Sim, vai ter que Que usar vai linha. estragar. Então, você vai estragar o que você tinha feito, na verdade, no final das contas. Sim. Então, não, eu vou usar a linha, esse cara para zerar. Entenderam? Por que eu não vou usar a linha de cima? Sim. Porque senão eu acabo Você estragando vai os transformar meus o zeros. zero em outro Isso. número. Eu estrago o processo que eu já tinha feito, né? Então, eu sempre faço assim, é sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo, tá? Deixa eu só ver como é que eu fecho essa guia. Sempre esqueço que é aqui. Só um minutinho. Vou voltar a cor branca. Então, fazendo essa última operação, vai ficar 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 2, 3, 0, 0, 0, 1, 6, menos 3, e 0, 0, 4 menos 4, 0, 15. Opa, eu falei e não troquei, né? Aqui é 4 vezes a linha 3. Tudo bem? Sim. Só não tinha atualizado, né? Então eu vou usar a linha 3 para zerar. Então, para zerar esse 4 vai ficar linha 4 menos 4 vezes a linha 3. 15 menos 4 vezes 6, 4 vezes 6 é 24, deve dar menos 9. E, por último, menos 3. Menos 4 vezes menos 3, então vai ficar 12 positivo, 9 positivo. Até aqui, ok? Essa matriz que está aqui, ela está na forma escada. Sim ou não? Sim. Abaixo do primeiro elemento não nulo de cada linha é tudo zero, e todo elemento não nulo de uma linha está sempre à direita do primeiro elemento não nulo da linha anterior, né? Então, esse sistema, agora, eu posso voltar, essa matriz, eu posso voltar para a forma de sistema, que vai ser, lembrando, né? Isso aqui representa o x, o y, o z, o w, e esse daqui era a coluna de respostas. Então, vai ficar x mais y mais z mais w igual a 1, y mais 2z mais 3w igual a 0, z mais 6w igual a menos 3, e por último, menos 9w igual a 9. E o que está escrito na página anterior que eu comentei, é que sistemas lineares que possuem matrizes equivalentes possuem as mesmas soluções. Isso é, resolver esse sistema aqui embaixo, que está aqui, é a mesma coisa que resolver esse sistema aqui.
E qual deles é mais fácil? O de baixo ou o de cima? De baixo, porque o de baixo tem menos coisa. Porque o de baixo está praticamente resolvido, por assim dizer, né? Por exemplo, dessa última linha aqui, você consegue tirar que o W é menos 1. Opa. Sim ou não? Sim. Se o W é menos 1, jogando na linha de cima, você obtém... Vou dar um zoom aqui rapidinho. Você obtém que Z mais 6 vezes menos 1 é igual a menos 3. Então, portanto, Z é igual a menos 3. Esse menos 6 passa para lá positivo, né? Z igual a 3. Sim ou não? Jogando na linha de Tá cima, certo? vai... Sim. Eu vou fazer um pouquinho mais para cá. Jogando na linha de cima vai ficar y mais 2 vezes z, ou seja, 2 vezes 3, mais 3 vezes w, que é menos 1. Vou fazer uma linha para dividir. Muito boa. É igual a 0. Né? Então vai ficar y mais 6 menos 3 igual a 0. Vocês vão ver que y vai ser menos 3. E por último, estou fazendo da direita para a esquerda, x mais y mais z mais w, que é menos 1, é igual a 1. Portanto, x, esse vai cancelar com esse, vai ser igual a 2, se eu não estiver enganado. Deixa eu ver. Eu tenho anotado aqui a resposta, sim. É isso mesmo. Então, se eu substituir x igual a 2, y igual a 3, perdão, a menos 3, z igual a 3 e w igual a menos 1, substituir esses 4 valores nessas 4 linhas aqui, vai dar certinho. O sistema vai estar resolvido. Entenderam o que eu fiz ou não? Esse silêncio significa que ninguém entendeu o que eu fiz? Ou... Sim, um sim ali. Não, bem tranquilo. Deu para entender? Então, a gente transforma um sistema linear na sua forma escada para poder resolver. Basicamente, esse é o método que a gente vai utilizar para resolver sistemas lineares. O método de Gauss-Jacobi, ele só tem mais alguns passos, que é o seguinte. Para esse método, esse segundo método que eu estou falando, essa matriz aqui, ela não é ainda na forma escada, ela não está pronta. Para ela estar pronta, eu teria que zerar, além da parte de baixo, toda essa parte de cima aqui também. Tudo isso daqui deveria ser zero. Tá? Tudo isso está explicado lá no material. Eu, particularmente, não acho, para a gente que vai fazer as contas na mão, principalmente, não acho necessário fazer isso, tá? Então, desse jeito é o suficiente. O método de Gauss, para mim, é o suficiente. Se alguém se sentir mais confortável fazendo Gauss-Jacobi, para mim não tem o menor problema. Qual que é a vantagem do método, principalmente? Na hora de você obter a resposta, eu fiz todas essas contas aqui, correto? Você obteria direto, se tudo isso daqui é zero, isso é igual ao que vai aparecer do outro lado, isso é igual ao que vai aparecer do outro lado, e entenderam? A resposta x igual a tanto, y igual a tanto, z igual a tanto, w igual a tanto, vai sair imediatamente, não vai precisar fazer mais nenhuma conta. Entenderam? Qual que é o propósito, principalmente desse outro método? É simplificar essa questão. Não sei se entenderam. Sim, deu para entender, né? Tá, assim, são passos a mais que no final vão simplificar a obtenção da resposta. Na minha opinião, esses passos a mais para fazer na mão são mais custosos do que resolver o sistema nessa forma que está aqui, para fazer na mão. Eu acho que no computador provavelmente é mais fácil usar o outro. Mas como a gente a princípio vai fazer na mão, então esse sistema para mim é o suficiente. Mas como eu falei, a matéria desse outro método também está lá no material, certo? O que eu ia falar mais sobre? Esse sistema que a gente pegou, ele é um sistema particular. E existe uma classificação para sistemas, né? Que é a classificação SPD, quando o sistema
é possível e determinado. Isso é, existe solução e é única. Como o exemplo anterior. Essa solução que a gente encontrou aqui, eu vou escrever ela em laranjado bem no meio ali, só para deixar destacado. X barra, né? Eu chamei. Então, 2 menos 3, 3 e menos 1. Essa solução aqui é a única solução para esse sistema. Tá? Além do sistema possível determinado, eu posso ter um sistema que é possível, mas que é indeterminado. Então, o sistema possível e indeterminado. Isso quer dizer que o sistema ele possui solução. Existe uma solução. Porém, existem infinitas soluções. Como foi o exemplo daquele sistema 2x2 que eu passei, né? Lembram que tinham várias soluções possíveis? A graça dos sistemas lineares é que ou tem uma solução, ou não tem solução, e se tem mais de uma, são infinitas. Não tem a opção de ter 2, 3 ou 4. Sempre vai ter infinitas soluções, ou uma, ou zero. Tudo bem? E a última opção, né, que aparece é exatamente o que eu falei, que é o sistema impossível. Quando não existem soluções. Exemplo de um sistema impossível, x mais y igual a 2, como naquele exemplo, né? 2x mais 2y igual a 5. Esse é um sistema que não tem como ser resolvido. Lembram que lá a gente... se aqui fosse 4, não sei se vocês vão lembrar disso, mas se aqui fosse 4, eu tinha várias soluções. 0, 2, 2, 0, né? Perdão, 0, 2, 1, 1. Eu coloquei um monte, né? Acho que 10 menos 8, né? Infinitas delas. Porém, se aqui no lugar do 4 for 5, esse sistema não tem nenhuma solução. Opa. E a resposta vai estar depois que a gente transformar esse sistema em forma escada. Eu vou fazer isso bem rapidinho. Lembra que um sistema, se você pega um sistema, transforma ela na matriz e transforma ela na forma escada, depois volta para um sistema, esses sistemas inicial e final, eles têm as mesmas soluções, certo? Então, se eu escalonar esse sistema e o sistema que eu ver lá no final é impossível de resolver, quer dizer que esse sistema inicial também é impossível de se resolver. Tá claro isso para todo mundo ou não? Bem de boa. Ótimo. Então, todo mundo enxerga que a matriz ampliada desse sistema é 1, 1, 2, 2, 2, 5. Imagina, todo mundo enxerga isso, né? E a única coisa que eu preciso fazer para deixar esse sistema na forma escada é zerar esse cara. Só ele que eu preciso zerar, né? E para zerar ele, eu vou fazer linha 2, receber a linha 2 menos 2 vezes a linha 1. E aí a matriz vai virar 1, 1, 2, 0, 0, 1. Sim ou não? Isso aqui, por incrível que pareça, é um 5, tá? Aí. E o sistema equivalente, né, que vem dessa matriz é o sistema x mais y igual a 2 e 0 igual a 1. E isso daqui, que está aqui embaixo, representa uma contradição, né? Eu acho que essas são as palavras que vocês viram. Tautologia, vocês viram? Sim, isso a gente viu. Sim. Certo. Tautologia, contradição. Também, né? Isso aqui é uma contradição. O que eu tinha feito antes, 5 igual a 5, é uma tautologia. Que é V igual a V, né? Tautologia.
Tá, então, por ser uma contradição, significa que não existem xy possíveis que resolvam essas duas equações aqui ao mesmo tempo. Ou tem algum xy, se você substituir na equação, vai dar 0 igual a 1. Vocês enxergam que Impossível dar zero igual a 1. Então, é impossível, exatamente, é impossível. Por isso, esse sistema aqui, esse aqui é impossível. Opa! Esse sistema é SI. E, portanto, como ele é equivalente a esse aqui também é SI. Sim ou não? Sim. Entenderam? Ótimo. E tem um jeito de determinar se o sistema é impossível, se ele tem uma ou mais soluções. E o jeito é olhar para o posto. O posto, para a gente, vai ser o número... Posto de uma matriz. Vamos escrever. Posto da matriz. Para a gente vai ser igual ao número de linhas não nulas na forma escada. Então, linha nula é quando é tudo zero, correto? Então, eu tenho uma matriz, e aí eu tenho a forma escada dessa matriz, ou seja, eu fiz aquelas operações elementares até chegar numa forma que seja forma escada, e eu vou contar quantas linhas não nulas essa matriz tem. Ok? Com base nesse posto, e aí lembra, né? Eu tenho matriz ampliada e matriz dos coeficientes. O posto da matriz ampliada... Posto... Vou escrever na frente, na verdade. Posto de MA. MA, vocês lembram que é a matriz ampliada, né? E PC, para mim, vai ser o posto de MC. Então, tendo a forma escada, eu olho... Vamos lá. Essa é a matriz... Oh, meu Deus, espera aí. Essa aqui é a matriz na forma escada, certo? Escrevendo bem por cima, assim, só porque... E essa aqui é a matriz ampliada. Sim ou não? Na forma escada? Sim. Porque ela tem essa última coluna aqui que eu traduzi para esse jeito. Qual é o posto dessa matriz ampliada? Quantas linhas não nulas tem essa matriz aqui de baixo? Essa resposta é bem simples, hein? Essa linha aqui é nula? Uma linha? Ah, tá, entendi. Não, essa linha é nula? Sim ou não? Não, essa não, mas a de Não, baixo. não é. Essa linha aqui é nula? Só tem zero nela? Ah, não, tem aqui dentro. Não. Não. Então, quantas linhas não nulas tem essa matriz? Nenhuma. Não. Zero. Não. A minha pergunta é quantas não nulas tem a matriz? Ah, tem duas não nulas. Ah, Duas tá, não entendi. nulas. Agora, se eu desconsidero essa última aqui, olhando para essa matriz, que é a matriz dos coeficientes, tá? Que é a matriz dos coeficientes. Quantas linhas não nulas tem essa matriz agora? Uma só. Uma só, certo? Aqui era 2 e 1, né? Então, vocês enxergam que o PA é diferente do PC? O posto da ampliada é diferente do posto da matriz dos coeficientes? Sim. Sempre que isso acontecer, sempre que PA é diferente de PC, o que aconteceu nesse caso? Quantas soluções tinha esse sistema do exemplo? Esse sistema Era infinito, não era? tinha solução Era impossível. nesse sistema? Impossível, né? Então, esse é um sistema SI. Certo? Agora vamos a um outro exemplo. Pode ser esse aqui mesmo. Vocês enxergam que a matriz... Vamos lá. Vou dar uma apagada aqui, tá?
Essa daqui é a matriz na forma escada, né? Nós chegamos. Essa matriz aqui do lado esquerdo, certo? É a matriz na forma escada. Qual é o PA dela? Quantas linhas não nulas tem a matriz ampliada? Ou seja, toda essa matriz. Isso, 4. 4. E o PC? Se eu ignorar a última coluna, vou pegar aqui uma outra cor. Se eu ignoro essa coluna aqui, quantas linhas não nulas tem? Continua sendo 4. Continua sendo 4. PA é igual a PC, certo? Então ela não é impossível, segundo o que eu escrevi lá na frente. Além disso, qual é o número de variáveis que eu vou chamar de N? Era X, Y, Z e W, né? 4 também? Isso. Quando isso acontece, quando você tem PA igual a PC igual ao número de variáveis, o sistema ele vai ser possível e vai existir uma única solução. Certo? Tudo bem? Não, pessoal? Deu para entender sim. Ótimo. E por último, eu vou relembrar um exemplo aqui, aquele do x mais y, que eram que tinha infinitas, né? Igual a 2, 2x mais 2y igual a 4. A matriz desse sistema é 1, 1, 2, 2, 2, 4. Para deixar ele na forma escada, eu vou fazer L2 recebe L2 menos duas vezes a L1. E, portanto, o sistema vira 1, 1, 2, 0, 0, 0. Sim ou não? Sim. Estou fazendo bem rapidinho, só para recapitular. O PA é... Quanto dá o PA dessa matriz? Só 1. E o PC? 1 também. 1 também. Então, nesse caso, lembra, tem infinitas soluções, né? PA é igual a PC. E quantas variáveis tinha esse sistema mesmo? Tinha 2. N é 2, né? Menor que N, o sistema ele vai ser possível e indeterminado. Sempre, tá? Se o posto da ampliada for diferente do posto do matriz dos coeficientes, o sistema ele vai ser impossível. Se os postos forem iguais e forem iguais ao número de variáveis, só vai existir uma única solução. E se os postos forem iguais, só que esse número for menor que o número de variáveis, o sistema vai ser impossível. Não há como esse número aqui ser maior que o número de variáveis, tá? Existe uma consequência para isso. Tudo bem? Sim. Então, Sim, deu pra entender. deu para pegar então, né? Eu só vou fazer mais um exemplo. Tem vários, na verdade, na página. Eu vou fazer um 3. Não sei se eu faço um impossível. Eu realmente não tenho certeza de qual que eu quero fazer aqui. No caso do sistema impossível, vou até definir o grau de liberdade aqui para vocês. A gente vai usar isso lá na frente, na terceira prova. Seria a última, né, no caso. Para mim vai ser N menos PC. No caso, vocês vão entender isso mais para frente, mas é o seguinte. Por exemplo, quando o sistema é possível e determinado, N menos PC vai dar 0, certo? PC e N são iguais, então um menos o outro vai dar 0, correto ou não? Sim. Sim. Certo. O grau de liberdade, ele fala para você qual que é o tamanho, a gente vai ver essa questão de tamanho, mas o tamanho da sua solução. E por tamanho da sua solução, eu quero dizer que nesse caso em que é 0, o tamanho dessa solução é do tamanho de um ponto. E esse ponto, por exemplo, pode ser aquele ponto que a gente tinha colocado, perdão que eu apaguei, né? Nesse exercício aqui, eu tinha lá um X, um Y, um Z e um W, né? Mas, em resumo, ele tinha uma única solução que era X igual a, enfim, alguma coisa aqui. Era esse ponto, especificamente.
Se você olha, por exemplo, para o exemplo onde tem infinitas. Ah, eu voltei. Eu fiz ele aqui no final, né? Esse exemplo que está aqui à direita, você vê que o n é 2, correto? E que o PC é 1. E, portanto, nesse aqui, o grau de liberdade, que a gente vai chamar de GL, é 2 menos 1, que dá 1. Sim? Sim. E lembram que a solução era y igual a... Acho que era x... 10 menos x, né? Não. 2 menos x. Isso. Lembra que essa era uma solução geral para a sua equação? Essa equação que está aqui, ela define a equação de uma reta. Eu vou abrir até o GeoGebra aqui no fundo, fazer um desenho para vocês. E y igual a 2 menos x é essa reta aqui. Quer dizer que qualquer ponto que eu pegar em cima dessa reta vai ser uma solução para aquele meu sistema linear. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas particularmente, lembra que eu tinha falado que o 0,2 era uma solução? Vocês estão enxergando minha tela, né? Sim. Sim. O 2,0 era uma solução. O 1,1... Espera lá, deixa eu colocar o ponto. Difícil aqui. O 1,1 também era uma solução. Então hoje não vai dar certo. 1,1 era uma solução. Eu acho que eu tinha pego mais uma também, que era... Eu não lembro se era 10,0. Tá difícil aqui, viu? Para x, bom, enfim. Se x, por exemplo, for 3, o y vai ser menos 1. Se o x for 4, o y vai ser menos 2, e assim por diante, né? Qualquer número aqui no meio, né, que vocês colocarem, eu vou apagar só esses outros para aparecer as possíveis soluções. Qualquer valor aqui desses pontos que estão aparecendo na tela são soluções para o meu sistema linear, aquele sistema que tem infinitas soluções, né? Que eu tinha feito antes. Vocês entenderam o que eu quis dizer ou não? Mais ou menos. Não? Ninguém entendeu? Dá uma explicada de novo, por favor. Que y igual a 2 menos x era a solução geral para aquele sistema linear. Isso está claro, né? Sim. Aí eu joguei essa equação y igual a 2 menos x aqui nesse site, que faz gráficos, né? Ele dá essa reta verde aqui. E eu disse que qualquer ponto em cima dessa reta verde é uma solução para o meu sistema. Exatamente porque... lembra que eu falei que o grau de liberdade é 1? E o tamanho 1 é o que a gente chama de uma dimensão, e uma dimensão para a gente é a reta, certo? Se grau de liberdade for 2, significa que a gente está falando de um plano. Se grau de liberdade for 3, a gente está falando de um espaço, né? Então, no caso do 1, como eu falei, qualquer ponto em cima dessa reta é uma solução. Basta verificar aqui, por exemplo, que 0,2 era, 1,1 era, o 2,0 também era, o que eu estou colocando 3 menos 1, e todos esses aqui que eu coloquei, se eu substituísse lá na minha equação, no meu sistema linear inicial, que era x mais y igual a 2, e 2x mais 2y igual a 4, se eu substituir qualquer par desses aqui dentro desse sistema, vai dar certo, vai ser uma solução. Tudo bem? Sim. Um outro exemplo, por exemplo, eu vou fazer ele duas vezes, tá? É x mais y mais z igual a 1, 2x mais x mais 2y mais z igual a 2 e x mais y mais z igual a 1. Ou 2x, 2y, 2z igual a 2. Esse sistema linear aqui, vou improvisar um pouquinho o sistema. Esse sistema tem a matriz 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2 e... Perdão. 2, 2, 2, 2. Todo mundo concorda que essa é a matriz ampliada do meu sistema? Sim.
Para deixar lá na forma escada, eu preciso zerar esses dois elementos primeiro, e para fazer isso eu vou fazer a L2 receber a L2 menos a L1, e a L3 receber a L3 menos duas vezes a L1, certo? Que são essas operações. Sim? Sim. Então, 0 e 0, né? 2 menos 1, 1. 1 menos 1, 0. E 2 menos 1, 1. 2 menos, perdão, menos 2 vezes 1 vai dar 0, como está aqui. 2 menos 2 vezes 1 vai dar 0, 0 e 0. Essa matriz está na forma escada já? Sim. Sim, né? Abaixo de todo primeiro elemento não nulo é tudo 0, e todos os primeiros elementos não nulos de cada linha vêm sempre à direita dos primeiros elementos não nulos da linha anterior, né? Então, isso aqui está na forma escada. O PA é 2, o PC também é 2, todo mundo enxerga isso? Sim. Tenho duas linhas não nulas, tanto nessa matriz com a última coluna, quanto nessa matriz aqui sem a última coluna, né? E o número de variáveis é 3, porque são x, y e z. Então, isso aqui é um sistema possível e indeterminado, com infinitas soluções, correto? Voltando para... E é uma reta, no caso, né? E só vou explicar certinho que o sistema, né, ele tem essa cara, x mais y mais z igual a 1, y é igual a 1, né, e 0 igual a 0, que é a tautologia, né. Se o y é 1, vocês enxergam que daí eu obtenho que x mais z é igual a 1, e y é igual a 1, né. E, portanto, a solução vai ser z igual a 1 menos x, que também vai ser a equação de uma reta, por assim dizer, desde que o y esteja fixo. Vai aparecer, então, x, 1 e 1 menos x. Isso aqui define uma reta no espaço tridimensional. E quando seria não uma reta? Um plano, por exemplo. Se o meu sistema fosse, por exemplo, só para vocês enxergarem um pouquinho a diferença. Vocês enxergam que aparece só x aqui na minha resposta, né? Sim. X mais y mais z igual a 1. 2x mais 2y mais 2z, um sistema bem simplesinho, só para exemplificar mesmo. 3x mais 3y mais 3z igual a 3. A matriz ampliada desse sistema é uma das mais óbvias possíveis. Essa é a matriz ampliada. É óbvio que se eu fizer L2, recebe L2 menos 2 vezes L1, e L3 recebe L3 menos 3 vezes L1. A matriz final vai ser apenas essa daqui. Sim ou não? É. E o PA dessa matriz é 1, assim como o PC aqui também é 1, e o N é 3. E, portanto, o grau de liberdade, que é 3 menos 1, é 2, e 2 é a dimensão de um plano. Né? O que sobra desse sistema, né? Se eu traduzo ele de volta para um sistema linear? Não sobra só essa equação, x mais y mais z igual a 1, 0 igual a 0 e 0 igual a 0, né? Ou, né, no que importa, z é igual a 1 menos x menos y. Sim ou não? Sim. Isso é, para qualquer ponto x, para qualquer valor de x e para qualquer valor de y, desde que z seja isso, o sistema, esse sistema aqui, ele é resolvido. Por exemplo, se x é igual a 1 e y é igual a 1, basta que o z seja menos 1. Sim ou não? Que daí 1 mais 1 menos 1, opa, vai dar 1, né?
Assim como Sim. 2 mais 2 Uhum. menos 2 vai dar 2, 3 mais 3 menos 3 vai dar 3. Do mesmo jeito, se eu coloco x igual a 10, y igual a 20, aleatoriamente. Então, se o z for 1 menos 20 menos 10, ou seja, 1 menos 30 menos 29, também vai dar certo. Bom, 10 mais 20 menos 29 vai dar 1. E se você jogar nas outras equações, também vai satisfazer. Então, vocês enxergam que eu tenho duas variáveis que estão livres, eu posso escolher elas da maneira que eu quiser. Sim, dá pra notar isso. Deu para entender, né? Assim, que qualquer x que eu colocar, para qualquer y que eu colocar, desde que eu amarre e use aquela fórmula que está ali no final, né, com x e y livre, eu tenho a minha solução. E x e y livre caracteriza um plano. Eu acho que eu posso até abrir aqui o GeoGebra 3D. GeoGebra 3D. Também faz esses cálculos. Eu vou tentar jogar aqui a equação z igual a 1 menos x menos y. É esse plano aqui. Que corta, né? Esse plano em azul, perdão, tá? Não é o plano cinza, não. Deixa eu até tirar esse plano aqui, no espaço tridimensional. Qualquer valor que esteja em cima desse plano azul aqui é uma solução para o meu sistema, aquele sistema que eu tinha exibido. Essa parte, assim, de entender que é reta, que é plano, eu não vou cobrar nesse momento, porque a gente vai precisar levemente disso aqui lá na frente, na parte de transformações lineares, principalmente, tá? Espaços lineares. Então, a gente dá uma recapituladinha de leve lá na frente. Mas é só para vocês entenderem que essas soluções de um sistema, as soluções de um sistema linear, na verdade, elas têm uma interpretação geométrica. Então, ela sempre vai ser um ponto, ou uma reta, ou um plano, enfim, várias possibilidades. Tudo bem? Tudo bem? E para hoje, o que eu tinha para passar era isso. E o que vocês vão apresentar para mim na semana que vem é a solução de um sistema linear utilizando esse método de Gauss. Eu vou só encerrar aqui a gravação para a gente poder terminar de discutir os detalhes, tá?